Com a chegada iminente de uma nova nuvem roxa tóxica, Hibiki e os aliados dela se prepararam para enfrentar essa ameaça. Só que o Limmy tava lá e o Makoto também, né? O Limmy, inclusive, tava com uma visão um pouco diferente sobre a lealdade complexa, né? Ele tava, tipo assim, tendo que equilibrar, porque ele respeitava bastante a Hibiki, tava pendendo em querer ficar do lado dela, mas ele tinha que manter sua lealdade à Kuzunoha Company, né? De fato, é que ele tava quase abandonando o Makoto pra ficar com a Hibiki e o grupo dela. Sorte que no final o Makoto veio e aí o Limmy observou toda aquela habilidade impressionante do Makoto em ação, e aí eu acho que foi o ápice, né? O ponto final para ele decidir de fato com quem ele ficaria. Então bora conferir esses acontecimentos aí e como que rolou essa parada toda, essa reviravolta da história, né? Então aperta os cintos, pega aquela pipoca, vem comigo que eu vou te explicar isso agora. Vamos lá. Olá, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, o Limmy, ele tava lá numa área mais afastada no acampamento, tava aproveitando um momento diferente da vida dele, um momento tranquilo. Desde que ele salvou a sacerdotisa Shia lá em Laurel, junto com o herói Hibiki, o Limmy passou a acompanhar o grupo deles. Inicialmente ele só tava lá para reunir o máximo de informações possíveis a mando do seu superior, da Tomoe, digamos assim. No entanto, com esse tempo lá, ele acabou se misturando e tal, e agora ele acompanhava a Hibiki, inclusive dentro de uma missão, tendo sido formalmente convidado para poder ir junto com ela. Isso já não estava me cheirando bem, né? Porque ele andar junto com a heroína, que a galera ali não tem muita afinidade, não é uma coisa legal, e tenho certeza que muitas de vocês aí vão já começar a ficar com ódio do Limmy. Calma, as coisas não acabam por aí. A floresta onde ele estava agora era conhecida por ser uma floresta muito perigosa, só que naquele momento não tinha sinais de nenhum tipo de criatura ali que estava ameaçando os arredores. As bestas da floresta, elas reconheciam a força do Limmy, mesmo que aparentando estar mais relaxado e tal, fumando um cigarrinho ali de boa. Os instintos naturais dos animais mantinham eles seguros porque o Limmy era forte, querendo ou não, e tinha algo familiar naquela convivência. O Limmy estava sentindo como se ele estivesse entre os velhos companheiros de aventura dele, mesmo que ele não conhecesse aquele grupo que estava ali há muito tempo, né? Porque o grupo da Hibiki era uma parada nova para ele. No passado, a Hibiki ela tinha uma companheira de equipe também, aquela espadachim maravilhosa chamada Naval, que a gente conheceu, né, que morreu em batalha, e o Limmy sabia disso. De certa forma, cara, ele sentia que agora ele ocupava o lugar que antes tinha sido da Naval, tá ligado? Então assim, ele conhecia a Naval muito antes da Hibiki e da Shia, e a imagem daquela mulher era bem diferente do que os outros descreviam. A Naval pro Limmy já era uma personificação de vingança, tá ligado? Alguém que era movido pelo poder, o ódio intenso contra a raça demoníaca. Ele viu ela em diversas batalhas diferentes, sempre banhada de sangue dos seus inimigos, lutando como se não houvesse amanhã. Só que as histórias que ele ouvia do grupo falavam como se a Naval fosse alguém gentil, alguém compassiva, uma versão transformada ali justamente pela convivência junto com a Hibiki. E cara, o Limmy ele começou a refletir sobre todas as mudanças que ele sentia, tudo que agora ele estava se sentindo muito mais grato pela Hibiki ter dado a Naval uma forma mais pacífica de viver, diferente da mulher amarga que ele conheceu no passado. Enquanto ele observava a Hibiki, o Limmy reconhecia que ela era de fato a verdadeira heroína, alguém que atendia todas as expectativas do público sem hesitar, sem ter medo. Ela sabia exatamente como que ela ia agir para poder se tornar um símbolo de esperança para todo mundo, e isso dava uma força única para ela. Não tinha engano em nenhuma das ações da Hibiki. Ela simplesmente ajustava ao que as pessoas esperavam ser o herói, sacou? E isso fazia com que ela ganhasse muito mais apoio, muito mais influência. Talvez fosse um plano dela pra ganhar isso tudo, talvez sim, mas o Limmy começou a admirar essa habilidade e ele entendia por que o chefe dele, o Makoto, respeitava tanto a Hibiki. No caso, ele já respeitava ela porque ela tinha esse potencial desde a outra vida dela lá no outro mundo, quando ela era presidente da escola e tudo mais. Mas apesar de todo esse respeito crescente aí, o Limmy ele sentia aquele conflito batendo interno. Ele ignorava alguns chamados da Tomoe, se perguntando será que ele está sendo influenciado demais pela Hibiki ali para ficar no grupo dela e tal. A vida dele tinha se transformado por conta do Makoto e da Tomoe, e a ideia de abandonar a companhia Kuzunoha para seguir com a Hibiki já parecia mais do que errado. Parecia não, era errada, galera. Tudo bem que a gente sabe que, pô, ele tá indo para um lugar que talvez seja melhor para ele, mas mesmo assim, do nada, só vou fazer uma missão ali e abandona, tá ligado? É osso.
Ainda assim, ele não conseguia deixar então de sentir que ele estava sendo atraído cada vez mais pela liderança da Hibiki. As cinzas do cigarro dele começaram a cair rapidinho, refletindo toda a agitação dos pensamentos dele. E o Lime, ele sabia que em algum momento ele vai ter que tomar uma decisão. Só que por enquanto, ele só ia observar a Hibiki e o grupo dela, vacilando ali entre a lealdade, lógico, e a Tomoe e a curiosidade por novas jornadas aí que ele tinha. Mas o Lime ainda assim foi um tanto quanto grato pela Hibiki entender que ele queria mudar de assunto quando eles começaram a conversar sobre isso daí, e aceitou uma comida porque ela chegou e trouxe uma comidinha pra ele. O sabor era surpreendente, o que fez o Lime começar a refletir de novo que a Hibiki tinha habilidades culinárias, além do papel dela como heroína. Mesmo assim, numa situação de tensão, a combinação de vegetais, carne, tudo estava muito equilibrada, o tempero estava no ponto, e isso fez ele pensar como era impressionante alguém como a Hibiki, capaz de ser uma guerreira poderosa e ainda cuidar de tarefas domésticas com destreza. Ele devorou aquela refeição, como se fosse, sei lá, um animal. E a Hibiki não se incomodou nem um pouco com o silêncio dali, ela ficou só do lado dele. Depois de terminar, o Lime se sentiu renovado. Ele estava satisfeito com a comida e, inclusive, ele disse para ela que valia a pena ter preparado tudo, ter trazido e tal. E ele sabia que a Hibiki ela tinha um motivo para estar ali. Logo então, a conversa dos dois voltou, justamente para a questão do dia seguinte. A nuvem roxa que estava se aproximando rapidinho da floresta, que estava causando a maior preocupação nos dois. Era uma ameaça com uma toxicidade muito forte, mais perigosa do que uma simples chuva ácida. Uma parada que estava assustando até mesmo os animais ali da região, que eles estavam começando a fugir. E as estratégias que eles estavam bolando para poder enfrentar essa ameaça começou a tomar um pouquinho mais de forma, né? A Hibiki, com a sua habilidade de manipular o vento, sabia que ela e o Woody seriam os principais responsáveis por conseguir criar uma defesa contra essa nuvem, enquanto o Lime seria parte do ataque para destruir ela. E mesmo que a situação se tornasse crítica, ele estava disposto a ajudar, já que tinha um certo compromisso ali, né, em várias ocasiões, e a Hibiki sempre demonstrou gratidão para ele. Enquanto eles discutiram alguns planos, a Hibiki brincou até sobre a possibilidade de um casamento com ele, depois que tudo acabasse, como uma forma de o Lime pagar as dívidas com ela, tá ligado? Mas o Lime rejeitou essa ideia, falou que tipo, não é pra fazer esse tipo de coisa. Ele nunca tinha desejado um casamento com outra mulher, mesmo que gostasse de ter uma companheira feminina e tal, e já ter ficado com outras mulheres. No fundo o Lime sabia que a missão do lado da Hibiki estava levando ele para um outro caminho, um caminho de muitas dúvidas, especialmente em relação à lealdade à companhia com o Konoha, que a gente já cansou de falar. E casamento, cara, isso não era legal. Com a Hibiki então retornando ao acampamento, o Lime ficou lá, sozinho, perdido nos pensamentos. A noite era ainda mais longa e ele se via novamente lidando com aqueles dilemas internos. O Makoto e a Tomoe continuavam na mente dele enquanto ele pensava em todas as coisas, todas as próximas ações que ele tinha que fazer. Depois disso, a Hibiki, apesar de ser um herói poderoso, ainda tinha as suas fraquezas. O poder de luta dela crescia a cada dia, só que ele sempre se destacava mais no combate corpo a corpo. Esse poder era especial ali. Então, ataques à distância não eram muito legais, e o desafio dessa vez era uma nuvem venenosa que estava flutuando no céu. Ou seja, para atacar ela era necessário chegar mais perto ou encontrar uma maneira de alcançar essa altura. A Hibiki sabia que a única opção para ela seria se aproximar o máximo possível. Ao lado do Woody e do Lime, a Hibiki enfrentava o veneno da nuvem que estava sendo despejado, acompanhando todos os ventos violentos, a chuva tóxica que estava caindo ali, que poderia causar sérios danos se tocasse o corpo de qualquer um que estivesse ali. E enquanto ela lançava ataques tentando dispersar essa nuvem, ficou claro que o Woody e Hibiki eram os responsáveis pelo combate direto, enquanto na verdade o Lime estava servindo como suporte. Eles meio que trocaram de lados. Então, observando que nesse tipo de situação, a posição deles era limitada. E a Hibiki estava determinada a usar a técnica inovadora que envolvia utilizar toda a pressão da espada dela como um projétil. Era uma ideia que parecia até fora do comum, mas que ela conseguiu realizar com sucesso. Então, graças ao apoio do Lime e o poder do tesouro sagrado que ela carregava, ficou tudo muito mais fácil. O Lime começou a observar o crescimento impressionante da Hibiki dentro dessa batalha. Ele sentiu que era esse tipo de progresso que justificava todos os elogios do Makoto que ele sempre fazia sobre ela, mas não era só isso, era também por conta do outro mundo. E por outro lado, Woody, que também tentava atacar essa nuvem, não conseguia ser tão eficaz assim.
A situação começou a se tornar um impasse. O Limmy sugeriu que talvez fosse melhor eles recuarem, pelo menos temporariamente, para poder eles conseguirem pensar em um novo plano. Só que a Hibiki, ela estava muito relutante, sabendo que, cara, qualquer recuo que eles tivessem ali poderia resultar em danos muito grandes. Porque assim, já tinham vilas embaixo da nuvem ali, ela já estava chegando já. E enquanto a Hibiki e o Wood começaram a conversar, o Limmy começou a pensar em uma outra solução. Ele pensou em pedir ajuda a Tomoe, sua superior, acreditando que ela e o chefe dele, o Makoto, poderiam ter algumas informações sobre a origem dessa nuvem, sobre o que estava causando e tal, e talvez como destruir. Mesmo com um pouco de medo, por conta do orgulho dele já destruído pelo Makoto e os outros aí, ele finalmente decidiu contatar a Tomoe. E depois de algumas palavras, eles conversaram, graças a Deus, algumas saudações, o Limmy explicou a situação, mencionando que essa nuvem, ele suspeitava que ela estava vindo do deserto. E a Tomoe, com a visão aguçada, confirmou essa hipótese do Limmy aí e começou a traçar um novo plano para poder acabar com ela. Durante a conversa, o Limmy mencionou a admiração também pela Hibiki, acreditando que ela seria capaz de se aliar ao Makoto e a Tomoe aí, só que a Tomoe alertou que, mesmo que a Hibiki tivesse o ideal de coexistência e prosperidade mútua ali, se os pensamentos dela se desviassem, ela poderia se tornar uma ameaça, algo que o Limmy teria que lidar com muita cautela. Tá ligado? Não seria uma parada simples de se lidar. O Limmy então absorveu a sabedoria da Tomoe e entendeu que mesmo que a Hibiki fosse uma aliada muito valiosa, sempre seria necessário manter uma certa vigilância por ela. Afinal, qualquer mudança na essência dela poderia resultar num adversário muito, mas muito perigoso de se lutar. Afinal de contas, ela era uma heroína, né? E isso era uma parada que ele teria que considerar para o futuro. O Limmy agora, ele estava num eventual dilema, não tinha como ele sair dali, sem saber como que ele responderia a essa situação. Ele sabia que a Hibiki e o Makoto poderiam se ajudar, mas a Tomoe parecia ter um plano mais abrangente na cabeça. Incerto sobre o que dizer, então, o Limmy ficou sem palavras, e só percebeu que a Tomoe estava planejando uma parada grande quando ela começou a fazer os negócios ali, porque sem aviso, ela só encerrou a transmissão de pensamento. Ela deixou o Limmy em pânico ali, porque tipo assim, ele falou, cara, e agora? O que eu faço? Ele chamou Hibiki e o Wood, alertando eles para eles não se moverem e pedindo para eles passarem uma mensagem para os outros que estavam abaixo, né? E com a percepção aguçada, o Limmy percebeu uma parada peculiar. Um portão começou a se abrir, e desse portão várias figuras aladas com asas brancas, pretas e tal começaram a sair. Esses aí eram os parentes alados que eram habitantes de Azora, que eles já estavam numa altitude muito maior do que a Hibiki e o Limmy. E o Limmy sentiu que algo importante estava prestes a acontecer e que os parentes alados que estavam ali, eles estavam posicionados em cima das nuvens roxas. Ele estava só tentando entender o que estava se desenrolando, o que estava acontecendo. Só que a resposta veio assim, rápido demais, né? Um fio grosso de luz brilhante apareceu e foi disparado em direção à nuvem roxa e ao grupo da Hibiki. E o tempo parecia não ser o suficiente para poder ter uma defesa eficaz contra isso. Mas com um sentimento ali de talvez resignação, né? O Limmy refletiu sobre o papel dele e a possibilidade de que talvez ele não fosse mais necessário a partir de agora. Ele aceitou essa situação aí com uma calma no final das contas, pensando que se a vida dele fosse ceifada, era algo que o Makoto tinha o poder para decidir, tá ligado? Se ele deveria morrer ou não. E o Limmy confiava que mesmo sem ele, o Makoto poderia lidar com essa situação, a Tomoe também. Fechando os olhos, ele só aceitou. Vai, vamos ver o que tá por vir aqui, tá ligado? E nessa hora, o Limmy, com toda a dignidade do mundo, começou a observar e identificar onde o ataque tinha sido disparado. Mais rápido ainda, ele percebeu que os parentes alados estavam vinculados ao Makoto. Em outras palavras, esse ataque vinha do Makoto. A luz se aproximou do grupo da Hibiki, se espalhou em vários fios ali, atravessaram a nuvem roxa com precisão, né? Não falharam, e o silêncio tomou conta do grupo. Esse silêncio aí do Limmy, ele tinha um peso especial, porque a nuvem agora tinha sido cortada em 1000 pedaços e começou a se dispersar. O Limmy, ele comparou mentalmente a Hibiki e o Makoto nessa hora, reconhecendo que, cara, beleza, mesmo que a Hibiki seja alguém excepcional, o poder do Makoto é inigualável, meu irmão. E aí ele percebeu que ele tinha subestimado significativamente esse poder do Makoto. E que na verdade ele tinha esquecido dessa força dele, do qual podia dominar qualquer um ou qualquer coisa sem esforço. Enquanto ele observava essa cena, então, o Limmy ele sentiu uma onda de satisfação, de orgulho vindo para dentro dele. Ele estava contente de fazer parte da companhia Kuzunoha e também por ter testemunhado essa habilidade do Makoto. Ele sabia que, cara, para ele, a vitória era mais do que só a derrota das nuvens roxas. Era uma prova de poder do seu chefe
que trazia uma importância absurda para isso. Com a nuvem roxa desaparecendo no céu agora, tudo voltando ao normal, o Lim decidiu que era hora dele voltar. Ele falou com a Hibiki e com o Wood, ainda em silêncio os dois ali, e ele observou o ambiente, que ainda carregava alguns vestígios do poder mágico do Makoto. E apesar do poder impressionante do Makoto, o Lim manteve aquele sorriso no rosto com um sentimento de realização, né? A Hibiki nessa hora, na verdade, ficou mais trêmula do que o normal. Ela começou a pensar se aquele era o trunfo do Lim. E o Lim, no final das contas, ele falou que ele só consultou quem ele devia consultar e que o mérito, na verdade, era do Makoto. Ele ficou muito aliviado, como se um peso tivesse sido tirado dos ombros dele, e comentou sobre a importância da companhia Kuzunoha mesmo. Com uma compreensão dos dois agora, do que tinha acontecido, a Hibiki começou a falar ali baixinho as palavras de apreciação, pensando no desejo de que o Lim pudesse vir para Limia quando o Makoto aparecesse, e o Lim, por sua vez, disse que se o chefe dele pedisse, ele estaria lá, o que também ele tinha se divertido pra caramba junto com ela agora. Depois deles voltarem pro solo, eles se reuniram lá com a Shia, a Breda e tal, e todo mundo ficou, mano, muito feliz com a vitória, mano, elevando ali a reputação da Hibiki, obviamente, apesar de não ter sido ela, só que antes de se reagrupar, a Hibiki mordia o beiço ali, porque ela sentiu uma certa frustração de ter perdido para alguém que desejava desesperadamente resgatar. Ela lutava para poder manter as emoções sob controle, só que o peso da derrota, da vitória inesperada do Makoto se tornaram difíceis de ignorar. Tipo, seja qual for o caso, a assistência do Lim e a competição com o Makoto terminaram com a vitória do Makoto, sem o conhecimento dela. No final das contas, cara, o Makotinho reina e não tem como. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou e quiser continuar acompanhando a história de Tsukimichi, porque ainda tem muita história pra gente falar, não esquece de deixar o like pra ajudar muito esse vídeo, eu saber que vocês estão curtindo, e também se inscrever no canal e ativar o sininho. O sininho é bem importante, tá? Pra você receber a notificação quando lançar vídeo novo. Tu não perde vídeo aqui no canal, pelo amor de Deus. Tamo junto sempre, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Valeu!